Olá, meu nome é Gessiane. Hoje eu venho falar de um assunto muito importante e muito debatido no nosso dia a dia, né? Que é o consumo excessivo de lixo. Que não é mais aquela coisa de antigamente que os nossos ancestrais utilizavam produtos 100% naturais, que acabava, né, por não tendo aquele acúmulo de lixo, de sendo biodegradáveis, né, que poderia ser fácil descarte, né. E hoje em dia não, a gente acaba por utilizar produtos mais industrializados, que acabam afetando, né, nosso meio ambiente. Produtos nos quais esses produtos industrializados que acabam ou o ser humano, né, descartar ele de maneira indevida na natureza, como os saquinhos de suco, né, os canudinhos de plástico, os danoninhos, os biscoitos, tudo que acaba por afetar a natureza, né, que o ser humano ele acaba descartando de maneira indevida no meio ambiente, né, e acaba por ser 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. Um país da América Latina tem gerado em média 541 toneladas por dia. A previsão até 2030 que seja de 100 milhões de toneladas por ano. É muita coisa, né? A cada 12 brasileiros não tem acesso à coleta regular de lixo. Mais de 3 mil municípios ainda mantêm espaços altamente insalubres, né? Então, apenas 10% dos resíduos gerados no nosso país são reciclados, um índice muito alto, né? Que está aumentando a cada dia mais, e o ser humano ele não se conscientiza, né? Que é uma perda muito grande, né? Para o nosso meio ambiente. Então, acaba por si tendo também altos custos, né? De uma percepção não, como eu devo dizer, não sendo assim necessária, né, para tanto gasto, tanto mau uso desses produtos muito bem que poderiam ser reciclados, ser usados para as coisas novas, né? E tanto é que esses lixos que são jogados em locais inadequados, né, acabam por se produzindo aquele chorume, né, que polui, né, nosso meio ambiente, polui os lençóis freáticos, que abastecem nossas casas, eles acabam atraindo insetos, dando doenças para a gente, né? E por mais que o lixo não é legal, né? A poluição não é legal em si. A produção de lixo iniciou-se especialmente a partir do consumo humano no espaço geográfico. O homem passou a buscar diversos instrumentos para auxiliar no desenvolvimento das suas atividades produtivas. Com a chegada da modernidade e o avanço da tecnologia, foram criados diferentes materiais para auxiliar em suas atividades cotidianas. Desenvolvimento como a industrialização e a urbanização. Por ano, o Brasil produz 82 milhões de toneladas de lixo. 5.570 municípios brasileiros descartam aproximadamente 3 mil toneladas de lixo em terrenos irregulares. Isso são dados do IBGE, Cidade de São Paulo, SP. Impactos ambientais da produção de lixo na zona urbana. Bom, o lixo acumulado produz um líquido denominado chorume. Esse possui uma coloração escura com cheiro desagradável. Sua substância gerada atinge as águas subterrâneas. E, além disso, existe a contaminação dos solos e das pessoas que mantêm o contato com os detritos, deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais, enchentes e estrago na paisagem. Bom, o número de lixos são muito altos e os impactos ambientais são preocupantes.
Os principais impactos são proliferação de animais e doenças, contaminação do solo e da água pelo chorume, mau cheiro causado pelo lixo em decomposição, entupimento de bueiros e aumento de enchentes, aumento no número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição. E esses problemas citados, boa parte é resultado não somente do excesso de lixos e resíduos, mas também, é, principalmente, do descarte inadequado. Sabe-se que os materiais descartados, quando não descartados da forma correta, causam poluição aos ambientes naturais. Portanto, uma maneira adequada e eficiente para evitar a poluição ou contaminação dos ambientes é a coleta seletiva, no qual o material é descartado em recipientes adequados, ou seja, as latas de lixo de acordo com o seu material. A partir da seleção desse material, mesmo vai para usinas de reciclagem, propondo uma reconstrução de novos materiais, ou seja, a coleta seletiva contribui para que os materiais reciclados não sejam descartados indevidamente, causando poluição e contaminação aos rios, lagos, ruas, praças e demais lugares habitáveis. Processos de coleta de vidro e plástico. Como acontece a seleção e o que é feito desses materiais quando reciclado. O vidro recebe uma lavagem e em seguida passa por um processo de trituração. Os cacos são então aquecidos e fundidos a uma temperatura acima de 1.300 graus. Após esse processo, garrafas, copos, etc., podem ser moldados e utilizados novamente. Como podemos ver, o processo de reciclagem do vidro consiste nas etapas de triagem, separação de contaminantes, trituração e molde. Já o plástico é coletado por meio de associações de catadores, cooperativas e pela coleta municipal. Em seguida, no processo de triagem, ocorre a separação dos diferentes tipos de plásticos e a limpeza, retirando os restos de sujeira dos conteúdos. A reciclagem do plástico é composta por 3 fases: coleta, separação, revalorização e transformação. Na primeira, cada tipo vai para um local distinto. Na revalorização, ele volta a ser matéria-prima e posteriormente na transformação vira um produto, por exemplo, materiais de jardinagem, molduras, brinquedos, etc. Irei falar do metal e do papel, como acontece e o que é feito desses materiais quando reciclado. O metal é um produto muito utilizado em nosso dia a dia. Podemos encontrá-los em embalagens, fios, panelas, talheres, latas e diversos outros itens. Metais são elementos de grande durabilidade e, caso sejam descartados na natureza, o tempo de decomposição do produto pode chegar até 500 anos. A empresa que realizará a reciclagem recebe o material por meio de catadores ou por outras empresas de coleta. Já na fábrica é feita a separação do metal que chega todo misturado. O material já separado é derretido e transformado em outros produtos. Especialistas dizem que são 4 os principais metais que podem ser recicláveis: o alumínio, o ferro, o aço e o cobre. No Brasil, ressalta-se que, quanto ao alumínio, o que mais se aproveita são latinhas. 98% delas são recicláveis. O papel, ele passa por diversas fases durante a reciclagem. Depois da coleta e da seleção daquilo que pode ser reciclado, o papel passa por um controle de qualidade. É preciso ver a qualidade de origem e presença de materiais tolerados no material. Isso porque grande parte da população não sabe fazer corretamente a coleta seletiva. Editoras, bancas de jornais e demais empresas que trabalham com papel conseguem fazer essa seleção de maneira mais correta. No entanto, o que sai de residências e condomínios costuma ter mais problema. Para que o papel reciclado possa ser utilizado comercialmente, precisa perder a tinta e ficar homogêneo. Portanto, segue para o processo de destitagem, em que são utilizados alguns produtos químicos para a retirada da tinta.
mas a retirada da tinta não é suficiente. É necessário fazer o branqueamento dos resíduos. Para isso, a pasta de celulose segue para o processo de refino, em que aditivos e alvejantes são usados para clareá-lo. Segue para o refino, em que substâncias como sulfato de alumínio e amido de mandioca podem ser acrescentados. A partir daí, a reciclagem do papel é semelhante à confecção com a pasta de celulose virgem, mas varia conforme o tipo de produto que se deseja fabricar. Agora vai uma pergunta: a reciclagem de papel é sempre possível? Não. Alguns tipos não podem ser reaproveitados, como fitas adesivas, papéis fotográficos, papel carbono, copos, etiquetas. A interdisciplinaridade ao ensino de educação ambiental traz consigo uma grande oportunidade de desenvolvimento de práticas e metodologias dinamizadas, no qual, sendo aplicadas nas disciplinas, favorece um ensino adequado em favor ao meio ambiente. Diante disso, a interdisciplinaridade, ao certo, faz relação ao tema, quando há uma integração que liga todos os aspectos envolvendo ao meio ambiente, tema proposto. Portanto, do processo de produção dos materiais ao processo de reciclagem é trabalhada a interdisciplinaridade por compreender uma demanda de ligação, no qual processos se interligam até chegar ao ponto principal e final do processo, que é a reconstrução para um novo produto.